Wesley, bom dia. Bom dia, são 1h44 da manhã. Eu estava aqui dando uma olhadinha nos meus comentários, nos comentários das pessoas que me seguem. E daí me deparei com o teu comentário. Aqui você me faz a pergunta: como você consegue pensar nisso? Alguém ensinou você? Eu vou tentar resumir para você o mais breve possível. Em 2008, eu bati de frente com uma depressão gravíssima, depressão de morte. E não tinha nada que eu fizesse que mudava o quadro do que eu estava vivendo. Eu fiquei 4 meses sem dormir. Eu parecia um presidiário dentro da cadeia, fazendo aquele xizinho. Falta 2 dias, falta 3 dias, falta 10 dias, já são, 10 dias. E eu ia no médico direto, psicólogo e tudo, e não tinha nada que resolvia o meu problema. A psicóloga foi em casa, olhou para mim e disse assim para mim: Adriana, o que você não quer que aconteça enquanto você dorme? A depressão, ela veio de muitos e muitos anos, mas chegou um momento que desencadeou de uma forma assim que eu só pensava em suicídio, só queria morrer. Porém, não tinha coragem de passar uma corda no pescoço e botar fim em tudo, porque eu tinha 3 crianças pequenas que só dependiam de mim. E o caso da depressão, eu te conto uma outra hora se você quiser. Aí fui em Itajaí, cidade aqui ao lado. Fui com um pastor, um pessoal da igreja assim, nós fomos na casa de uma cunhada dele. Quando eu cheguei na casa da cunhada dele, era igual essa pousada aqui que você tá vendo. Que eu postei um vídeo anterior aí. Tudo que você via tinha o dedo dela. Eu cheguei, eu fiquei maravilhada com a casa dela. Uma casa grande, bonita, tudo que você olhava tinha o dedo daquela esposa, cuidando de tudo. Uma mulher da igreja, cantora, e menino, tudo que você olhava na casa dela, tinha ela na casa. Eu não sou curiosa, eu não sou de entrar na casa das pessoas, eu não sou uma pessoa invasiva, eu não sou. Não gosto que faça comigo, não gosto de ser com os outros. Mas na casa daquela mulher cristã, eu olhei para ela e falei: eu posso ver a tua casa? Ela falou: pode entrar onde você quiser. Menino, eu entrei no quarto da filha dela, tudo que tinha no quarto da filha dela foi ela que fez. Desde as cortinas de crochê, tapete de crochê, coxa da cama, as lixeirinhas, tudo artesanato, tudo que você via era ela que tinha feito. O filho, a mesma coisa. No quarto dela, uma perfeição, tudo tinha o dedo dela. Na cozinha você entrava, nossa, sabe, era uma coisa tão gostosa de ver, era muito bom demais da conta. Eu olhei para ela e disse para ela: escuta, tudo que tem na tua casa é você que faz? Ela falou: tudo é eu que faço. Não tem como eu te descrever, não tem como te descrever como que era a casa dela. Eu falei para ela: como que você conseguiu ser essa mulher que você é? Ela falou: pedindo para Deus. Eu falei: mas Deus dá inteligência para as pessoas fazer essas coisas? Porque assim, o meu pai faz artesanato, a minha mãe faz artesanato, então eu já tenho no sangue isso, né? Mas eu fazia pouca coisa, um crochê, muita pouquinha coisa. Até nem tinha tempo para fazer, porque eu trabalhava dia e noite. E eu falei para ela: como que eu faço para ser igual a você? Ela falou: ora, pede para Deus, que tudo que a gente pede para Deus, Ele nos dá. Eu falei: mas a minha vida é jejuar, ir na igreja e faço tanta coisa aí.
Eu não tenho essa disponibilidade, eu não tenho essa habilidade toda para fazer as coisas igual você tem. Eu sei bater nos outros, sei manusear uma arma, eu sei, eu era segurança. Essas coisas eu sei, sabe? Sei quebrar uma parede, sei botar um piso, mas é isso, assim, coisas de mulher igual você faz, eu não tenho essas habilidades para fazer isso que você faz. Ela falou, pede para Deus. Faça uma lista para Deus do que você quer se tornar, que tipo de mulher você quer ser. E ele vai atender o seu pedido. Falei, que garantias que eu tenho disso? Ela falou, é só você olhar para mim. Eu não era nada antes de eu pedir alguma coisa para Deus. E hoje você olha para mim e você vê em mim uma pessoa que te inspira a ser como eu. É muito bom quando alguém, com a vida dele, a pessoa não precisa dizer para você que tem uma religião, que acredita em Deus, que a pessoa não precisa dizer. Se você olhar para ela, é automático. Você olha para ela, você se inspira nela, não é inveja, não tem nada a ver com inveja. Se você olhar para uma pessoa e dizer assim, ó, eu gostaria de ser como essa pessoa, eu gostaria de ter a mesma capacidade. E ela falou para mim, faça uma lista do que você gostaria que Deus mudasse em você. Comecei a pensar, né? Mudar em mim. Mudar em mim, mudar tudo, né? Porque eu só sou uma pessoa que trabalha. Eu só trabalho. Nem mãe não sou. E daí continuei vendo tudo que ela fazia, sabe? Fiquei olhando para as coisas dela ali. E fui para casa pensando. Andei 15 quilômetros praticamente. E quando eu cheguei em casa, eu falei para as pessoas que viviam na minha casa, eu vou entrar no meu quarto, por favor, não bata na porta, porque eu preciso falar com Deus. E daí eu peguei um caderninho, uma caneta, levei pro meu quarto e falei para ele. Falei, eu vou anotar no papel. Não sei se você já viu aquela música da Raíssa Ravel, que fala assim, escrevi meus sonhos no papel, mostrei pro Criador, desenhei você, meu sonho de amor. Então, a outra metade que eu queria para mim era eu mesmo. Então, eu falei para ele, falei, tudo isso que está aqui no papel, eu preciso que o Senhor me ajude, que eu seja essa pessoa. Não é por inveja, não é por necessidade. Eu preciso me tornar uma pessoa diferente. Ou eu preciso retornar para aquilo que eu deveria ter sido desde o início, né? Então, eu fiz uma lista para Deus. Eu vou terminar esse vídeo aqui e eu vou mostrar para você essa lista aí e você transforma ela no masculino, que ela também serve para os homens, para homens sem visão, sem habilidade, que eu era essa mulher. Eu era uma pessoa sem visão, cega, eu era atrofiada, eu era todas aquelas pessoas que você viu que Jesus fez milagre na vida delas na Bíblia, eu era todas aquelas pessoas juntas. Eu era uma pessoa morta, aleijada, cega, surda. Eu era aquela pessoa lá. Então, quando Deus perguntou para Salomão, me diga o que você quer que eu te dou. Salomão disse para ele, qualquer coisa? Ele disse, qualquer coisa. Então me dê sabedoria, me dê habilidade para cuidar dessa gente, porque eu não sei lidar com esse povo. Então ele pediu sabedoria e inteligência para Deus. E foi o que eu fiz. Então eu vou te deixar uma lista aí. Espero que você tenha chegado até o final desse vídeo. Leia a lista e venha conversar comigo de novo para você ver como que Deus responde a oração da gente quando a gente pede com coração e com verdade, tá bom? Vou fazer a lista lá, já volto aqui.
Oi, Isabel, boa noite, boa madrugada. Agora é 2h53 da manhã. E essa pergunta que você me fez, o Wesley também fez ela, eu respondi ali no vídeo que eu fiz para ele. E daí eu gostaria que você fosse lá dar uma olhadinha, eu vou te marcar lá. Mas vou te contar a sequência dessa minha história e a consequência dela. Quando eu comecei a fazer os artesanatos, daí eu comecei a fazer um atrás do outro. Para a necessidade que eu tinha de fazer o artesanato começou com tanta força que eu fui numa loja em Joinville, comprei um monte de linha colorida de crochê. Aí comecei a fazer potinho de crochê para todo lado. Ai, eu cobria todos os potes que eu via, comecei a fazer almofada, comecei a fazer coxa de cama, comecei a fazer cortina, comecei a fazer um monte de coisa. Daí cansei do crochê. Eu tenho época para gostar de crochê, eu não faço crochê o ano todo. Eu faço crochê quando eu tenho necessidade e vontade. Eu não faço a torto direito crochê, assim, por isso que eu nem pego encomenda das pessoas que não é o tempo todo que eu gosto de fazer crochê. Eu gosto de fazer de tudo, sabe? E daí, nessa época, eu guardava umas latinhas, essa latinha de elefante, e também de leite moça e tudo. Eu guardava latinha, que tinha tampinha, tem esse furinho em cima, né? E fui limpar embaixo da minha pia, tava lá aquele monte de latinha, tinha um monte de latinha. Eu falei, o que eu vou fazer com essas latinhas? Peguei e comecei a colocar dentro de um saco. Quando pensei em levar para fora, eu ouvi assim no meu ouvido: você não vai fazer nada de útil com elas? Você guardou até agora para quê? Daí comecei a pensar: o que eu vou fazer com essas latinhas? Ah, já sei. Fui na lojinha da esquina, comprei algumas cores de tinta, verde, lilás, rosa, que eram as cores que minhas filhas gostavam quando era pequena. Algumas ainda gostam. E comecei a pintar essas latinhas. Falei, bom, aqui dá para fazer um suporte de caneta. E comecei a enfeitar essas latinhas. Ficaram a coisa mais linda do mundo. Aí eu olhei para elas e falei, peraí, agora a gente precisa de um puxador. Voltei na lojinha, falei, eu preciso de um puxadorzinho de bolinha assim, que caiba um parafusinho nele. A moça falou, eu tenho. Comprei uns puxadorzinhos, levei para casa e terminei as latinhas. Aí tinha sobrado um monte de cone de crochê que eu tinha usado bastante, e eu também não joguei fora. Daqueles cones eu fiz a parte do pé oh meu Deus, abajur, vaso de flor para elas, tudo para elas. E depois eu fui na beira da praia, catei um monte de conchinha, comecei a fazer espelho para elas. Ó, tem um aqui ainda, que dá de lembrança ainda da minha filha mais velha, esse era o dela. E elas lembram desse espelho até hoje. O tempo todo elas comentam sobre esse espelho. E eu comecei a fazer coisas dentro de casa. Eu comecei a pintar tudo. Comecei a ter essa caixa de som também do lado dela ali, que dá pra ver que é tudo. Eu comecei a pintar. Eu queria pintar. Queria fazer coisas assim. Eu não sei fazer pintura. Para pintar uma flor, por exemplo. Fazer coisas assim detalhadas. Nunca busquei. Eu gosto de coisa que tenha resultado rápido, que não me prenda muito naquilo, porque eu já tenho ideia para mais coisa. Então, eu não gosto de ficar presa em coisas, não. Eu gosto de ser livre, sabe? Eu não sou muito habituada à escravidão, não. Eu não me habituo à escravidão. E daí tá, né? Fiz esse monte de coisinhas lindas, assim, pro quarto delas. Elas sempre dormiram junto, mas eu fiz conjuntinhos diferentes mesmo, pro mesmo quarto. Eu coloquei dentro do quarto delas assim. Aí fui pro centro de Balneário Camboriú. Tem um armarinho lá no centro. Aí eu entrei naquele armarinho, falei, eu quero ver, né, o que tem aqui dentro, assim. Quando eu cheguei lá, e eu não saía de casa, a não ser para trabalhar na noite,
E então eu não tinha contato muito assim com o mundo das coisas, assim. Eu só vivia no mundo de segurança, né? Quando eu cheguei nessa lojinha de artesanato, ai, ai, eu olhei na prateleira, as coisas que eu tinha feito estavam na prateleira. Eu olhei assim, fiquei olhando, falei, como assim as coisas que eu fiz estão nessa prateleira? Não eram exatamente as coisas que eu fiz, mas as ideias que eu tive estavam ali. Falei, que é isso? Palhaçada é essa? Que é isso, né, gente? Não, não entendi. Cheguei na dona da loja e falei pra ela, moça, essas latinhas ali, esses artesanato feito com cone, coisa ali, quem é que faz essas coisas? Ela falou, ah, uma senhorinha ali, da Assembleia de Deus ali. Eu falei, ela vende? Ela falou, na verdade, ela deixa aqui pra caso vender. Eu nem cobro nada dela, eu deixo aí. Quando as pessoas querem, as pessoas levam, eu recebo e quando ela volta aqui, eu entrego o dinheiro pra ela. Falei, tá certo. Falei, ela é cristã. Ela falou, é um amor de pessoa, você tem que conhecer. Pensei comigo, quero conhecer não. Não quero conhecer não, porque eu tinha criado uma intimidade com Deus, era uma coisa só nossa, era só nós dois, migos, éramos migos, eu e Deus, né? O Espírito Santo. Que negócio que é esse? Falei para Deus, a hora que eu chegar em casa nós conversa, tá? Não vou engolir isso assim desse jeito, não. Não, não é assim, não. Cheguei em casa, me tranquei no meu quarto, não tá escrito lá? Entra no teu quarto, fecha a porta. Você lembra quando o pai da gente ia bater na gente quando a gente era criança? Você olhava nos olhos dele, você já sabia que você ia levar uma surra daquela. Foi assim que Deus me olhou. Ele falou, ela vai bater em mim quando eu chegar em casa, né? Quase fez assim com a mãozinha, igual a minha neta faz. A minha neta, você tá conversando com a mãe dela na câmera lá, ela fica assim com a mãozinha, assim, ó. Eu falo assim, peraí que a avó já vai aí te socorrer. Ela fica assim com a mãozinha de socorro. Tá bom. Cheguei em casa, me tranquei no meu quarto, falei para todo mundo, não me atormentem, que eu preciso ter uma conversa séria aqui dentro agora. Fui lá dentro do quarto, falei para Deus assim, bonito, né? Muito bonito. Fiz eu uma lista enorme para o Senhor me ensinar coisas. E daí o Senhor tá me ensinando. Mas não gostei de saber que não sou única. Não gostei de não saber que eu não sou exclusiva. Eu pensei que eu estava aprendendo coisas inéditas. Entendi dentro do meu coração assim, você está aprendendo coisas inéditas, mas essas coisas já existem há muito tempo, quem está atrasada é você, né? Meu coração sentiu. Danei chorar. Eu falei, eu pensei que fosse única. Nessa época, eu tinha ciúmes de Deus. Eu não queria dividir Deus com ninguém. Ainda tenho ciúmes dele. Ainda tenho ciúmes dele. Mas assim, hoje eu tenho vontade que as pessoas entendam quem é o Deus que eu tenho intimidade, sabe? Quem é a pessoa que tá sempre me observando, conversando, me aconselhando. E eu briguei com ele, eu tive uma briga feia, a briga do cravo e a rosa. E o cravo saiu despedaçado e o cravo era Deus. Falei, não gostei de saber que eu não sou única, eu não sou exclusiva sua. O Senhor não para ensinar coisas só para mim. Tem outras pessoas no mundo que o Senhor tem ensinado coisas que ensinou para mim. E eu comecei a chorar muito. Chorar muito, chorar muito, chorar muito. E daí eu tive que entender que Deus não é só meu. Ele é daqueles que buscam Ele com o coração verdadeiro. Que busca Ele de verdade lá dentro, assim, que realmente quer ter Ele dentro da sua vida. E continua aí que eu vou contar outra história.